Amém. Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de domingo, um culto de ação de graças ao nosso Deus. Sejam bem-vindos aos que estão aqui presencialmente e aos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Também sejam muito bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um nessa manhã, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 40, a partir do versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E é sobre essa palavra que a gente quer começar esse tempo de louvor e de adoração. E sobre essa palavra, né, aqueles que esperam no Senhor, nós queremos esperar em Ti, Deus. Você tem uma palavra de oração, feche seus olhos. Obrigado, meu Pai, obrigado porque mais um dia a Sua misericórdia se renova sobre a cada um aqui, sobre cada família, cada casa. Muito obrigado, Deus, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Obrigado porque nós podemos ter esse tempo de adoração, de bendizer o Teu santo nome, Pai, de juntos em família compartilhar do pão, da palavra, Deus, que o Senhor tem para nós. Então fala conosco, Deus, que o Senhor possa, o Espírito Santo, Deus, possa encher cada um aqui, tocar cada coração, falar algo novo, Pai, em nome de Jesus. Seja engrandecido, Pai, através dos louvores, das canções, da palavra, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Estamos aqui para Te adorar e para bendizer o Teu santo nome. Que essa palavra, Deus, de Isaías 40, esteja no nosso coração, Deus. Que nós possamos esperar em Ti, descansar em Ti, sabendo, Pai, que descansando em Ti, Pai, esperando no Senhor, a gente não se cansa, Pai. Pelo contrário, a gente se renova. Obrigado por isso, Deus, fala conosco, conduz esse tempo, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, queria convidar você para ficar de pé, vamos cantar isso juntos, amém? Nós esperamos no nosso Deus. Juntos. Nossa força nasce do Senhor, esperamos. A nossa força nasce do Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. O nosso eterno Deus, Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em Ti seremos como nossa força, nossa, vamos cantar isso juntos. Esperamos, a nossa força nasce do Senhor, esperamos, esperamos no Senhor, ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Abala nunca, Tu és o nosso protetor, o Deus consolador, em Ti seremos. Cantar juntos. Tu és o nosso Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador.
estamos em Ti, Deus. Nossa esperança está em Ti. Existe um rio, Senhor. Vamos cantar isso juntos. Que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de água viva. Sim, Tu és a fonte, Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Existe um rio, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste lugar, quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Nós queremos. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte que nos cura. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Nós queremos, quero beber do Teu rio, Senhor. Cantar isso juntos. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir. Nós queremos.
Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Pai. O Senhor não é um Deus de circunstâncias, Deus. O Senhor é um Deus absoluto, independente, Pai, de tudo. Queremos Te agradecer, Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Vamos cantar isso juntos? Eu aprendi a Te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo somente dele, mais ninguém. A Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas. Ele veio sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Em uma só voz, vamos cantar isso juntos? Se Deus fizer, continua sendo Deus. Se a doença vier, se Ele é Deus. Segurado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se
continua sendo Deus. E eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. E eu sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia, Pai. Ao único que é digno invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos escutar isso mais uma vez. Ao único invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno. Em uma só voz, vamos cantar isso juntos? Ao Rei eterno e
a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Senhor, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado, Deus. Queremos engrandecer o Teu santo nome. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos, amém? E ela faz toda a diferença, com toda certeza, aleluia. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui, é o Teu povo que se reúne nesse lugar, e a intenção do nosso coração, Pai amado, é aprender. Queremos sempre aprender de Ti, queremos sempre Te conhecer mais do que já conhecemos. Pedimos a Tua atuação agora nas nossas vidas, ó Pai, abrindo o nosso entendimento, os nossos corações, para que o Teu Espírito possa falar a cada um de nós aqui. Queremos sair daqui, ó Deus, renovados pela Tua palavra, desafiados, ó Deus, pelo Teu querer e abençoados, ó Pai, por sabermos que somos parte dessa família maravilhosa. Fala conosco, é a nossa oração, Pai, é o nosso clamor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com os amados essa manhã e com todos aqueles que estão nos seguindo aí pelo canal do YouTube, algo que possa fazer a diferença no nosso viver, no nosso agir, porque ninguém tem dúvida do mundo que a gente tem vivido ultimamente, da realidade daquilo que tem acontecido, das pressões, das adversidades, de tudo aquilo que a gente tem vivido. Parece que cada vez que o mundo fica mais tecnológico, parece que as coisas ficam mais complicadas. E é impressionante a gente ver o tanto de pessoas que têm sido afetadas nesse mundo que a gente tem vivido. Afetada nas suas emoções, afetado nos seus sentimentos, afetado no seu poder de realização, afetado na sua alegria. Como a gente encontra dentro das igrejas, infelizmente, como a gente encontra pessoas, homens e mulheres de Deus, mas que mostram no seu semblante que alguma coisa não está certa. Como se as dificuldades estivessem sendo maior do que a bênção que nós já temos e obtivemos em Jesus Cristo. Então, são pessoas que trazem uma carga emocional muito grande. O Brasil, por incrível que pareça, o Brasil hoje é conhecido como... Obrigado, querido. O Brasil hoje é conhecido como um país com maior número de ansiosos no mundo. Olha que estatística chata, triste. A ansiedade tem tomado conta de muita gente. E antigamente a ansiedade era coisa de adultos. Não, hoje a ansiedade toma conta de corações de jovens, adolescentes e, quando não, crianças. Ansiedade, dificuldade, tanta coisa acontecendo. E a gente fica perguntando, o que está levando a humanidade a passar por tudo isso? Por que a gente tem ficado tão ansioso, tão preocupado, tão improdutivo? Porque no final das contas a gente fica improdutivo. Quanto mais a gente se preocupa, quanto mais a gente está ansioso, quanto mais a gente está preocupado com o que pode acontecer, o que já aconteceu, menos produtivo a gente fica. Aí toda a força de trabalho de uma nação fica prejudicada porque o povo está doente,
E se a gente pensar que o Brasil é o que tem maior número de pessoas afetadas com depressão, ansiedade, a gente pode então ver que como a força produtiva desse país pode ter diminuído sem a gente imaginar o tanto. E quando a gente fala isso, nós temos dois tipos de pessoas que nos levam a essa realidade. Nós temos as pessoas que, por um lado, estão amarradas no seu próprio passado. Quantas vezes eu já ouvi? Ah, não, bom mesmo era do meu tempo. Não é? Ah, não, bom mesmo era quando a gente fazia assim. Na igreja, então, a gente fala assim, não, que tempo bom quando a gente começou, que era todo mundo junto. E a gente vai pegando esse saudosismo e trazendo isso de uma forma errada, porque todo saudosismo que gera uma conexão com o passado onde se fica preso, não é saudável. A palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí sim, porque aí você tem para onde ir. Mas aquela conexão com o passado, de tal forma que você fica preso, e nessa preocupação você fica melancólico, você fica saudosista, você fica improdutivo, não tem sentido. Então nós não podemos pensar, eu não posso chegar aqui e falar assim, ah não gente, o Caraíba tantos anos atrás, ah não, era melhor por causa de... Não, eu tenho que pensar no Caraíba de hoje. Eu tenho que olhar para quem está diante dos meus olhos e pensar o seguinte, esse é o povo de Deus, que Deus colocou hoje para a gente fazer alguma coisa. Amém? Não é aquele negócio, ah, se fosse daquele tempo, ah, se fulano tivesse aqui, ah, se a banda fosse essa... Não, amados, essa é a realidade do que Deus tem para nós hoje. E todo mundo que fica conectado no passado se torna frustrado. Por que tem tanta gente frustrada? Porque não consegue repetir as experiências do passado. Mas quem diz que você tem que viver com as experiências do passado? Vive a sua experiência de hoje. Viva as suas experiências recentes. Às vezes a gente pensa o seguinte, eu vou chamar todo mundo para vir aqui à frente e dar um testemunho de uma experiência com Deus. Pode ficar tranquilo, não vou chamar não, só estou dando exemplo. Mas o que você contaria para os seus irmãos a respeito das suas experiências? Se eu chamasse aqui agora, vem cá fulano, trema o joelho, aí a pessoa chega aqui, o que ela vai contar? O triste é imaginar que muitos contariam de quando Deus tocou as suas vidas lá atrás, não sei quantos anos atrás, porque não lembra de experiência nova para poder contar para os irmãos. Isso que eu estou falando, é gente ligada no passado. Graças a Deus, lógico que toda experiência de conversão, de gente que foi transformada, que foi salva pelo poder maravilhoso de Deus, é fantástico. Mas será que é só essa experiência que nós estamos para contar? Será que Deus não está querendo fazer com que você tenha uma experiência diária com Ele, de tal forma que qualquer dia você tenha uma experiência nova para contar? Ou nós vamos ter que sempre ficar puxando na memória alguma coisa lá atrás para não passar vergonha? Então é isso que eu estou falando, pessoas que estão conectadas no passado de uma forma ruim, de uma forma onde as experiências não contam e não falam mais a beleza do que você está vivendo. Porque o Deus que nós cremos é um Deus que opera a cada dia algo maravilhoso nas nossas vidas. Então, como é que eu vou poder contar só coisas lá atrás das experiências que eu tive com Deus? O que eu estou vivendo a cada dia? Então, essas pessoas são pessoas que ficam frustradas porque não têm experiências para contar. E, por outro lado, nós temos outro tipo de pessoa que, ao invés de estar presas do passado, estão totalmente deslumbradas de uma forma errada com o futuro. Por que com uma forma errada? Porque pensam coisas tão maravilhosas lá para frente, mas não tem lastro para poder chegar nelas. Lógico que todos nós temos que ter objetivo nas nossas vidas. Nós temos que ter metas, nós temos, então, naquilo que eu tenho vivido com Deus, eu penso, Deus, eu tenho desejo de poder alcançar isso e aquilo, mas de uma forma que aquilo que eu jogo para frente, que eu quero alcançar, eu vou trabalhar hoje, porque eu só tenho hoje para poder me aproximar mais daquele objetivo que eu tenho. Mas quando você só pensa lá na frente e não faz nada hoje, os seus sonhos passam a ser simplesmente fantasias. São fantasias que não vão servir para nada, porque não vão produzir nada. O que adianta eu pensar, eu não vou fazer nada porque um dia eu vou ganhar na loteria? Aí então eu vou sentar, pôr os pés para cima e esperar ganhar na loteria. Entende? Então se a gente fica com aquela fantasia de alguma coisa lá no futuro e não fazemos absolutamente nada para nos colocar mais perto daquele objetivo dia a dia. E essas pessoas são pessoas que também se tornam problemáticas, porque elas se tornam alienadas, se tornam pessoas inconsequentes e totalmente sem foco. E, portanto, ficam também longe
de serem felizes porque nunca vão alcançar aquilo que se propuseram alcançar. Então, seja no passado ou seja no futuro, nós temos pessoas que ficam ansiosas. O cara que só pensa no futuro e nunca faz nada para chegar lá, ele só fica preocupado, ele só fica ansioso de como é que pode ser o dia de amanhã. Mas vamos falar um pouquinho mais desses dois tipos de pessoas. Primeiro, então, voltando aqui às pessoas que estão amantes do passado. Olha o que a palavra de Deus diz, aí Eclesiastes 7:10. Talvez você nunca tenha lido esse versículo. Olha a pergunta que é feita. 7:10. Não diga, por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Olha que interessante. A Bíblia está falando isso. Por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Agora, fala aí para o seu coração, se você já não fez essa pergunta. Talvez de uma forma diferente. Mas quantas vezes a gente já não se perguntou, oh Deus, por que eu já fui mais feliz do que eu sou hoje? Ah, eu já tive mais do que eu tenho hoje. Ah, eu já vivi mais intensamente do que eu vivo hoje. Perguntas desse tipo, onde te projetam lá para trás, e não adianta nada. Porque o para trás não vai acontecer de novo, simplesmente porque você gostou. Então, as pessoas que ficam conectadas para trás têm essa dificuldade. Jesus diz lá em Lucas 9:62, falou para os seus discípulos, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque Deus não está preocupado com aquilo que você fez, Deus está preocupado com aquilo que está no seu coração para fazer agora. Entende isso? Porque o Deus que nós cremos é um Deus que está sempre disposto a trazer uma porção específica de bênção para nós, a cada dia. Então, ficar ligado ao passado não tem muito sentido, porque o próprio nome diz, o que é passado já passou. Então esquece, meu querido. Você querer ser alguém baseado no que você já foi, você querer fazer alguma coisa baseado no que você já fez, tudo isso passou. Então não é porque você fez que você vai fazer, você pode até fazer muito melhor, porque é isso que Deus quer para você. Que sirva de experiência, mas que não sirva de âncora para a sua vida. Porque senão você vai ficar ancorado e paralisado e improdutivo naquilo que você pode realizar. Então, a Bíblia fala para a gente trazer a memória que dá esperança nesse sentido. De se alegrar, mas não de se fundamentar. O nosso fundamento tem que ser Jesus. E Jesus é alguém que está sempre nos trazendo uma porção diária de bênção. Então, em nome de Jesus, não use o seu passado como aquilo que vai direcionar a sua vida, porque vai ser absolutamente frustrante. E tem também os amantes do futuro. Onde que pega a gente estar olhando demais para o futuro? Então, quando a gente fala a respeito do futuro, ele só vai funcionar se o seu foco estiver no presente. Quando você foca muito para frente, você perde a orientação daquilo que vai te guiar até esse lugar. Então, a pensar apenas no dia de amanhã, vai estar sempre gerando em você essa ansiedade que nos faz o ser o primeiro país no mundo em termos de ansiosos. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 6:34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. A palavra já nos orienta, a palavra já nos ensina, e, no entanto, a gente é bitolado e não leva em consideração o que a palavra está nos ensinando. Então, se basta a cada dia o seu mal, por que eu vou acumular o mal de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, tudo hoje? Eu não aguento. Nenhum de nós vai aguentar. Basta a cada dia o seu mal, então viva o seu hoje, porque você dá conta dele. Mas se você começa a querer acumular todos os males dos dias que virão, não há um santo na face dessa terra que é capaz de suportar. Por isso que a gente fica preocupado. Agora me fala de coração. Me dá um motivo de que vale a pena ficar preocupado. Não, olha, quando eu me preocupo, é bom por causa disso ou disso. Não tem. Não tem. Porque no final das contas, você pode ser a pessoa mais preocupada do mundo, mais cuidadosa, o pai e a mãe mais chegado e segurando, amparando seus filhos, que não resolve. Você vai arrebentar com a sua relação com o seu próprio filho. Mas não adianta, por mais que a gente seja preocupado, cuidado, faz isso, cuidado, faz aquilo lá, e arruma daqui, arruma dali, ninguém é capaz de garantir a segurança de quem quer que seja. Porque a gente não sabe o que vai acontecer.
Então, basta cada dia seu mal, preocupa só com o dia de hoje, para você não ficar louco. E para você não sofrer por antecipação. Porque a preocupação é você sofrer por antecipação algo que não vai ajudar em nada e muito menos resolver. Então, o que Deus está nos falando? Deus está nos falando que não é o dia de ontem, não é o dia de hoje, de amanhã. Nós temos que estar ligados àquilo que vai acontecer hoje. Vocês já repararam que quando, estudando a Bíblia, se você já leu lá no livro de Êxodo, conta a história do povo de Deus saindo do Egito para voltar para a Terra Prometida. Uma travessia que gastaria alguns dias, gastaram 40 anos por causa da dureza do coração daquele povo. E quando eles saíram do Egito para ir para a Terra Prometida, passando por um deserto, onde não tinham o que colher, não tinham o que pegar, matar para comer, Deus sustentou aquele povo com maná. A Bíblia diz que todo dia cedo, o povo levantava e colhia ali em volta do acampamento deles a porção devida para cada um do maná. E Deus falou assim, vocês vão colher só o que vocês vão comer no dia. Só tinha uma exceção, porque Deus já tinha falado que não era para trabalhar no sábado, então na sexta-feira eles colhiam 2 porções que servia para a sexta e para o sábado, para não ter que colher no sábado. Mas todos os outros dias que eles tentassem colher mais, o que colhia mais apodrecia, dava bicho e ninguém podia comer. Por quê? Porque Deus sustentava aquele povo de uma forma diária. Amém? A cada dia Deus sustentava. A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã. Ou seja, cada dia. Então, o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco todos os dias. E por isso, a cada dia, Ele dá o que precisa ser dado. Ele derrama o que precisa ser derramado. Ele opera o que precisa ser operado. Ele não faz por acumulação, Ele não faz por um tempo determinado. Deus não chegou para nós e falou o seguinte, olha, vamos fazer assim, vai ficar mais fácil para mim? Eu vou renovar a minha misericórdia de tal forma que dure 30 dias, porque aí mês a mês eu renovo de novo. Não, porque para nós, para Deus, a cada dia, Ele te traz uma folha branca para você poder escrever a sua própria história. Se você escrever alguma coisa que não presta, amanhã Ele te dá outra folha limpa para você poder escrever coisa que presta, entende? Então, Deus é um Deus que está focado em nós, que nos abençoa, nos ensina, nos dirige, nos transforma, nos adequa a cada dia. Porque o mover dele é diário. Deus poderia ter criado o mundo num estalo de dedo e tudo acontecer. Não, mas Deus fez questão de criar em dias. Para que a gente pudesse entender. Quando Jesus fala, meu pai trabalha até hoje. Sabe por quê? Porque todo dia Deus está preocupado com a sua vida e com a minha. Todo dia, Deus está derramando a unção dele sobre você e sobre mim. Todo dia, Deus está passando os olhos sobre nós e vendo as nossas necessidades e agindo de tal forma que nós possamos ser abençoados naquele dia. Porque é assim que Deus age. E nós não, nós queremos fazer a coisa para frente, a gente quer ficar fundamentado para trás e a gente perde a grande oportunidade de viver o dia. Olha que interessante. Coloca aquela frase para mim do Dalai Lama. Dalai Lama é um chefe de Estado e líder espiritual do Tibete, que é um país lá na Ásia. E ele escreveu essa frase, presta atenção. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, e fazer e principalmente viver. Olha que interessante. Tem 2 dias no ano que não dá para fazer nada, o ontem e o amanhã. O que dá para fazer? O hoje. Se você não estiver disposto para fazer hoje, amados, você não vai conseguir fazer mais nada, a sua vida vai ser um inferno. Porque hoje é a oportunidade que Deus te dá para ser, para fazer, para viver e para intensamente participar do que Ele tem para você diariamente. Amém? Caso contrário, já era. Você já ouviu aquela palavrinha, uma palavrinha difícil de falar? Procrastinação. O que é procrastinação? Você empurra com a barriga. Ah, não, amanhã eu faço. Não, amados, amanhã é inútil. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje. Porque aí chegar amanhã, você vai falar que amanhã é fácil de novo. Ou seja, você não está vivendo o seu hoje. E esse é o problema. Quando
Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. O que ele diz? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos. Por que ele já não mandou a padaria toda? Por que ele já não abasteceu a sua despensa de tal forma que você tem garantido comida aí para tantos meses? Porque não adianta, Deus não está preocupado em que você fique garantido por fato de ter. Deus quer que você se garanta por entender quem é. Por aquilo que é o seu ser. Então, Deus vai te dar o pão de cada dia. Não adianta você comprar 300 pães, aí você vai ter que congelar, porque senão não vai servir para nada. Mas por que você vai comer pão congelado, se Deus está te dando pão todos santo dia? Então, essa filosofia divina da gente aproveitar e viver intensamente o nosso próprio dia. Então, a gente não ora, né? O pão nosso de cada dia dá-nos todos os dias. Não, ele vai te dar cada dia. Aí amanhã, cara, a hora que o amanhã se tornar hoje, Deus vai fazer. Não preocupa simplesmente do amanhã. A hora que todo amanhã que se torna hoje, é o momento certo que Deus tem para a sua vida. E aí a gente vai começando a aprender que Deus é um Deus que opera milagres diariamente. Por isso que é importante a gente não ficar iludido com a experiência que nós tivemos no passado, mas a gente querer ter em Deus uma experiência todos os dias, a cada dia. Porque aí a hora que Deus quiser que você seja um testemunho vivo para alguém, você tem a experiência de hoje para contar. Sabe o que Deus fez na minha vida hoje? Olha que gostoso. Ao invés de falar assim, olha, uns anos atrás Deus fez isso na minha vida. Que bom que fez. Beleza, bom demais. Não estou desmerecendo o que Deus fez. Mas o gostoso é você falar o seguinte, olha, Deus fez hoje isso, isso e isso na minha vida. Não é diferente? Você poder viver a realidade diária da bênção que é derramada do céu sobre a sua vida. Hebreus 3,13 fala assim, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Aí ele continua, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, ao invés de deixar para amanhã, procrastinar, empurrar com a barriga, foca no seu hoje. Nós somos uma geração de homens e mulheres de Deus que só vamos avançar e vamos compreender a totalidade do que Deus tem para nós quando a gente se dispuser a servir nosso Deus hoje. Se Deus está pondo alguma coisa no seu coração, é porque é para fazer hoje. Senão, se não fosse hoje, ele não ia pôr hoje, ele ia pôr no dia certo. Amém? Então não fica, se vier aquela revelação de Deus, faça isso. Em nome de Jesus, não peca não, obedeça, faça isso hoje. Porque hoje é o dia para fazer. Então, Deus nos ensina na sua palavra. Então, fugir dessa realidade é sofrer desnecessariamente. Fundamentar no passado ou tentar explicar alguma coisa no futuro é sofrer de uma forma desnecessária, porque Deus não tem isso para nós. Deixa para cada dia o seu próprio mal. Deixa que Deus te revele diariamente aquilo que você precisa. Deus não é um Deus de fazer as coisas por atacado. Deus vai fazer diariamente para cada um. Então nós precisamos ter essa experiência com Deus, de tal forma que a gente possa viver o nosso hoje. Hoje nós ainda temos umas boas horas até chegar meia-noite e acabar o dia. O que você vai fazer hoje? Quais vão ser as suas ações para que o coração de Deus se agrade e se alegre com a sua vida e com a sua pessoa? Ah, não, mas hoje é domingo, segunda-feira eu faço. Faz o que segunda? Entende? E aí a gente vai empurrando e não vivemos a intensidade do que Deus tem para nós. Então eu quero deixar essa palavra contigo, meu querido, para que você possa ser desafiado, em nome de Jesus, a parar de jogar para frente ou fundamentar para trás. A parar de só jogar as coisas no futuro ou de ficar tentando fundamentar você, a sua vida, o que você faz, o que você age, segundo as suas experiências passadas. Deus quer te dar experiência nova todo dia, em nome de Jesus. Então, pensa no benefício que isso pode trazer para você.
Pensa no benefício de que isso vai ter para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua roda de amigos, de pessoas, seu trabalho, se você parar de se projetar para um lado ou para o outro e viver a intensidade do seu dia de hoje. Já escutei muitos pais me falando, eu trabalho muito porque eu quero dar uma vida digna para os meus filhos. Só que a coisa mais digna ele está roubando dos seus próprios filhos, que é a presença. Então o que adianta eu dar uma condição tão linda financeira para os meus filhos e eles não terem pai? Entende? Então a gente começa a bitolar e entrar em algumas filosofias mundanas que são diabólicas, porque nos afastam e nos quebram em termos de relacionamento uns com os outros, como se a gente estivesse prevendo uma coisa tão fantástica para a nossa própria casa. Ah, então é para parar de trabalhar? Não, você sabe o que eu estou falando. Nós temos que entender que o trabalho é digno, digno é o trabalhador do seu salário. Mas se trabalhar excessivamente para garantir alguma coisa, você pode estar prejudicando, porque no dia de hoje você não está fazendo o que você deveria estar fazendo. Famílias estão sendo destruídas. Dentro da igreja está tendo vários casamentos rompidos, porque as pessoas não estão conseguindo viver o hoje de Deus. Simplesmente por isso. Estão trocando os entendimentos, estão trocando os pés pelas mãos. As casas estão desestruturadas, porque nós não estamos vivendo hoje com a nossa casa, com as nossas famílias. Maridos não estão vivendo hoje com as esposas não estão vivendo hoje com os maridos, pais não estão vivendo hoje com os filhos não estão vivendo hoje com os pais. Consequência disso, resultado disso, tristeza. Então, amados, nós somos chamados por Deus para viver a cada dia. Não preocupe com o amanhã, não se fundamente no ontem, viva o hoje que Deus tem para você. Para que dessa forma, você não se preocupe demasiadamente com o que está para frente e não se baseie demasiadamente no que ficou para trás. O ontem e o amanhã são absolutamente estéreis, não se produz nada nesses 2 dias. O hoje é fértil. O hoje você pode produzir muita coisa. Então, em nome de Jesus, fica atento. Porque existe um inimigo nosso, chamado diabo, que ele quer, de todas as formas, fazer com que você fique focado, ou no ontem, ou no amanhã, para que você deixe passar batido o dia de hoje. Eu quero orar com você, eu quero orar para que de alguma forma você possa mudar isso na sua vida. Eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei aonde você está mais focado, eu não sei aonde você está mais escravizado, eu não sei aonde as coisas têm, de alguma forma, te aprisionado. Mas você sabe perfeitamente isso. E eu quero orar para que você seja liberto disso em nome de Jesus. Para que você possa sair daqui dizendo assim, Deus, e hoje? O que vai ser? Porque tudo que você precisa, Deus já vai ter te dado no dia de hoje. Agora é contigo. O que você vai fazer com tudo que Deus está te dando? O que você vai fazer com tudo que você já recebeu do Pai? A misericórdia dele já renovou. As provações, as dificuldades desse dia, Deus está permitindo, com um propósito específico. Amanhã é outro dia. Basta a cada dia seu próprio mal. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, meu querido. Eu queria que você, de alguma forma, pudesse olhar para dentro de si mesmo, para que você possa perceber qual que é a mudança que Deus quer fazer na sua vida hoje. Para que hoje você possa entender perfeitamente o que Deus quer de você. E o que Deus tem para você. E o que Deus tem para os outros através de você. E em nome de Jesus, se você sente que você é alguém que não está vivendo a sua intensidade do hoje, eu queria te convidar a ficar de pé, eu queria orar com você, para que de alguma forma essa realidade pudesse ser transformada na sua vida. Para que de alguma forma você possa ser uma pessoa liberta do ontem e do amanhã, para viver intensamente o seu hoje. Amém? Levanta no seu lugar e nós vamos orar. Eu quero te abençoar.
Eu quero ser um com você nessa oração. Te declarar que o seu hoje pode ser muito mais bem vivido do que tem sido. Que o seu hoje pode ser muito mais diferente do que tem sido. E principalmente, o seu hoje pode ser muito mais eficaz do que tem sido. Porque às vezes a gente está sendo inútil. Nós estamos sendo inúteis, ou estamos sendo improdutivos, porque a gente não está fazendo nada no dia que se chama hoje. Então nós precisamos de transformação. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar diante do Senhor as nossas vidas. A vida de cada irmão, ó Deus, que se coloca de pé como um desafio, como algo, ó Deus, que eles percebem que pode ser mudado e transformado nas suas vidas. Deus, eu estou aqui de pé também, na mesma convicção de que eu posso ser mais eficaz no meu hoje. Muito mais eficaz no meu hoje, ó Deus. A partir do momento que eu me coloco diante do Senhor, ó Deus, e me deixo ser usado por Ti. E é no dia que se chama hoje, ó Pai, que nós vamos ser úteis. É no dia que se chama hoje que nós vamos ser produtivos e eficazes. Por isso, ó Deus amado, abençoa cada querido aqui que se dispôs a se deixar ser transformado. Que a maravilhosa graça do Senhor, renovada sobre nós a cada dia, nos impulsiona a sermos, ó Pai, quem o Senhor nos chamou para ser. Que possamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Que nós possamos, ó Deus, nos dispor nas mãos do Senhor para exercer a nossa vocação com um propósito definido. Que a unção e a graça do Senhor se derrame sobre cada um de nós, ó Deus. E que sejamos preparados mesmo para sermos combatentes, guerreiros nesse Teu reino, para realizar a vontade do general que é Cristo. Seja assim sobre nós, seja assim sobre o Teu povo, Pai amado. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode se sentar, queridos. Graças a Deus. Eu queria conhecer quem nos visita, porque nós queremos te dar um presente aqui hoje. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Amém. Mais alguém? Amém. Então, vocês vão receber aí o presentinho. Tá ali. Só mantenha sua mão levantada, vai ficar mais fácil, por favor. Vocês são muito bem-vindos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. Amém. Para você que está conosco no canal do YouTube, obrigado aí pela sua participação. Que Deus te abençoe e que você seja também uma pessoa que saiba discernir a importância do seu dia de hoje. Que Deus te abençoe e te guarde e que o Senhor seja sobre cada um. Aleluia. E aqueles que vieram preparados para trazer seus dízimos e